Que a graça de Deus seja com todos e o amor de Jesus Cristo, na comunhão do Espírito, esteja sendo o desfrute de todas as almas que estão em Cristo Jesus. No Evangelho de João, especificamente no capítulo 17, no versículo 3, Jesus disse o seguinte: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Jesus estava orando, é a oração do capítulo 17. E ele estava falando com o único Deus verdadeiro. Esta afirmação de Jesus nos leva a uma reflexão. Por que ele precisaria dizer sobre conhecer o único Deus verdadeiro? Quando há uma afirmação desta maneira nas Escrituras, precisamos perceber que se há um único Deus verdadeiro, há muitos deuses falsos. E justamente a vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro. Então, Jesus não estabeleceu nenhuma religião no sentido humano, pois na religião, no sentido humano, o homem está tentando religar-se a este único Deus verdadeiro por meio de algum ritual, de alguma obra, ou por meio dos seus pensamentos, ou por mudanças que vêm dele mesmo. Isto não é possível. A única maneira de conhecer o Deus verdadeiro é Jesus Cristo, pois ele diz: "A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Porque, por causa do pecado, o homem abandonou o Deus verdadeiro, ele se tornou um Deus desconhecido. O que fez o homem depois? Inventou deuses. Por isso há muitas religiões, porque o homem inventa uma maneira de chegar a este único Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo. E todos os que creem em Jesus Cristo são chamados para conhecer este Deus. Portanto, nós devemos prestar muita atenção neste fato e meditar sobre isto. Jesus foi enviado por este único Deus verdadeiro para revelá-lo. Esta é a missão de Cristo no Evangelho. A sua obra, que é morte, ressurreição, ascensão, é para nos levar ao conhecimento deste único Deus verdadeiro. Pois isto é a vida eterna. Ninguém terá vida eterna porque faz alguma coisa para Deus, porque dá alguma coisa para Deus. Você terá vida eterna por você conhecer o único Deus verdadeiro. E isto só é possível por meio de Jesus Cristo, pois na cruz Jesus desfaz a nossa mente pecaminosa e nos dá um novo coração, um novo pensamento, capaz de atender a este único Deus verdadeiro em sua santidade, vontade e palavra. Vocês se lembram que na Páscoa, Deus estava executando, o único Deus verdadeiro estava executando juízo sobre os deuses falsos. Quando o homem peca, o Deus verdadeiro chama o homem de Deus, pois o pecado é a independência. E o homem se tornou Deus de si mesmo. Ele mesmo julga, ele mesmo vê, ele mesmo aconselha, ele mesmo tem a palavra, cada um tem a sua palavra, tem a sua lei, tem a sua própria justiça. Então, cada pecador se tornou um Deus. Quando Jesus Cristo é crucificado, é como se esses deuses sofressem um juízo. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 12, onde se trata da Páscoa. Porque naquela noite
passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E se ele diz, eu sou o Deus verdadeiro. Eu vou julgar e condenar todos os que não são deuses verdadeiros. Ele está falando do homem, ou dos homens. Veja que, quando ele mata os primogênitos do Egito na última praga, ele está executando juízo sobre os deuses do Egito. Então, quando o primogênito morre, significa que todos os deuses do Egito morrem. Portanto, se você quer ter a vida eterna, aí é o contrário da morte que há no Egito. Você vai conhecer esse Deus verdadeiro. Por meio de quê? Por meio da Páscoa. O que é a Páscoa? Lembre-se que aqueles que tinham o sangue na porta, na verga da porta, o anjo da morte, do juízo, passava sobre ele. Se nós tivermos o sinal da morte de Cristo em nós, significa que estamos livres do juízo de Deus, pois já o sofremos na cruz com Cristo. Por isso, precisamos de conhecer Jesus para ter a vida eterna. Não fiquem satisfeitos em praticar coisas que os homens ordenam. Procurem compreender o Evangelho e a obra de Cristo na cruz para conhecer este único Deus, somente um, verdadeiro, o contrário do homem que é falso. A palavra do homem passará, mas a deste Deus verdadeiro jamais passará. O Deus de Israel, o Pai de Jesus, é o único Deus verdadeiro. Por isso nós precisamos de compreendê-lo. E se nós entendermos o judaísmo e as coisas que aconteceram são sinais e apontam para Jesus e para o Evangelho e o cumprimento da vontade de Deus, nós temos a vida eterna. Não a religião babilônica. O que é Babilônia? É tentar chegar a Deus por meio de si mesmo. Leiam lá a passagem em Gênesis, quando tentaram edificar a Torre de Babel. Qual foi o resultado? Confusão. Qual é o resultado das muitas religiões? Confusão. Alguns chegam a dizer que todo caminho leva a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Não há outra maneira, não há outro lugar, não há outra palavra, não há outro testemunho de um Deus verdadeiro. Somente Israel tem o testemunho deste Deus verdadeiro, com sua lei, seus estatutos e juízos, com sua palavra, que influenciou e influencia até hoje todo o mundo, toda a sociedade humana. Apesar da corrupção do mundo, os 10 mandamentos, a moral continua influenciando. Portanto, precisamos meditar nisto para não seguirmos deuses falsos, vãs esperanças, fé que decepciona. O que é um Deus verdadeiro? É um Deus que traz resultados para você. Traz um resultado para a sua alma quando você crê nele. É alguém que nos ouve, é alguém que sente o que nós sentimos. Por isto é que Jesus disse, é conhecer a Jesus que foi enviado por este único Deus verdadeiro. Ele mesmo veio em Cristo para sentir o que é ser humano. Portanto, este é o amor de Deus, Jesus. Nós, como merecedores de juízo, recebemos Cristo e nele nós somos mais do que bem-aventurados e felizes, porque nele podemos conhecer o que é verdadeiro e ter um resultado maravilhoso em nossa mente, vontade, emoção, em nossa alma, sermos curados da enfermidade do pecado, vida no espírito, mente renovada, saúde espiritual e, por último, corpo ressuscitado
tendo Jesus Cristo como primogênito, o primeiro na família de Deus que vive eternamente. Portanto, medite nisto. Vou deixar a palavra novamente. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não fique distraído, nem alegre com coisas religiosas e exteriores, mas se alegre pela possibilidade de conhecer este único Deus verdadeiro, de ter intimidade com Ele, de tal maneira que Ele cuide de você, pois Ele é amor, Ele é luz, Ele é Deus de paciência, Deus de paz, Deus de esperança. É o único verdadeiro que tem eficácia sobre cada um que crê nele. É Ele que, por meio de Jesus Cristo, nos cria como Pai e Jesus nos faz seus filhos. Fiquem todos na paz do Senhor e meditem sobre o conhecimento de Deus e esta necessidade e esta vontade que Deus tem de ser conhecido, pois Jesus é a sua imagem e veio para que todos nós cheguemos e nele sejamos feitos nova criatura. Fiquem na paz do Senhor, na fé e na firmeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.